a vontade do Senhor, irmãos, você vai descobrir coisas extraordinárias para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Vamos decolar, irmãos? Vamos decolar? Quem está com vontade de dar aquela chapada? Mas é aquela chapada, irmãos. Aquela chapada, aquele ambiente de glória, aquele lugar onde o Senhor ministra o nosso coração. Vamos para esse lugar, irmãos, vamos. Vamos dar aquela chapada. Deixa eu conversar com você antes de você decolar um pouquinho. Vai abrindo a sua Bíblia em Isaías capítulo 6 comigo. Isaías capítulo 6. Abre a Bíblia, deixa ela aberta. O Senhor nos pega nessa tarde, nos pega, meu rei. Nós não queremos ser intelectos, Senhor. Nós queremos ser ungidos pelo Seu Espírito. Comunica a Tua igreja, comunica aos Teus filhos, Senhor. Eu não quero aparecer, Senhor, eu quero me esconder. Escondo-me para que o Senhor ministre o nosso coração. Que haja, Senhor, neste lugar uma manifestação da Tua presença. Não se trata do Senhor estar, se trata do Senhor se manifestar. Manifesta, meu Rei, manifesta. Manifesta a Tua presença. Em nome de Jesus. Nós viemos aqui para isso, Senhor. Declaramos que és Rei, que Isso. és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. Te exaltamos, Senhor, em adoração. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Declare isso. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. A Ti fazemos um trono de louvores. A sua vida. A Ti fazemos A sua vida é um trono de louvor. É a sua vida que é o único interesse do Senhor. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. A honra, Sim, meu a Rei. glória, Sim, sim. a força. Essa é uma declaração que a Tua igreja faz a Ti, Senhor. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Sim, meu Rei. Cantarei e contarei Vou fazer isso. as Tuas obras. É isso, Senhor, é isso. Eu nasci para Pois isso. por Tuas mãos O
Senhor fez. O Senhor me fez para isso. Foi para isso que o Senhor me fez. Eu sou o teu sonho aqui na terra. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Fala isso para Ele. Sim. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, Aleluia! a glória, Sim, meu Rei. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Rasgou! E o véu que separava Isso, já rasgou! não separa De cima a baixo. mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Sim, Senhor. Estamos Sim, meu Rei. nós Sim, aqui, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Solta que é pra Ele. Solta que é pra Ele. é o Senhor Isso, declare isso. poderoso. Tá ecoando isso nas regiões celestiais. Tu és digno. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo.
de louvor. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Honra e glória, Senhor. Tu és santo. Majestade. Santo. Eterno e soberano. É o Senhor. Autor e consumador. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Senta aí. Uma das coisas que a igreja precisa se atentar nesses dias é para que ela não se distraia. A igreja de Cristo não pode se distrair nesses dias. Nós temos que ficar atentos. Irmãos, para mim é como se o cenário estivesse pronto. Está tudo ajustado, irmãos. Falta uma peça para se fechar, para que seja derramado um grande avivamento nessa nação. E o interessante é que o Paraná está inserido nesse grande avivamento. Essa é a grande notícia. Nós estamos inseridos neste grande avivamento. E avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é um culto bom, irmãos. Avivamento é o Senhor tomando conta de um território através da nossa vida. É Deus se manifestando. Nós não vamos precisar, irmãos, de fazer campanhas, de subir no monte. Irmãos, por onde a gente passar nesse tempo de avivamento, vidas serão transformadas. Irmão, nós vamos passar na frente de hospitais e os enfermos vão sair curados de lá de dentro. Neste lugar de avivamento, as cadeias vão ser abertas, porque os presos vão se render em remissão de pecados, em arrependimentos. Irmãos, eu acredito, não é a cadeia que está fechada lá, é a cadeia que está fechada dentro deles, o engano. Irmãos, escuta isso, nós não estamos errando na certeza dos nossos erros. Isso parece que choca você.
nós não estamos errando na certeza dos nossos erros. Eu já sei que isso é errado, então eu não vou fazer, ou acabo fazendo. Não, irmão, nós estamos errando no engano dos nossos acertos. Aquilo que nós achamos que é certo, é aí que está o maior perigo. Porque o que é certo para mim e para você pode não ser para o Senhor. O que é para você, você tem que aprender a andar na sua medida. Deus te chamou esses dias para você ouvi-lo, e não para fazer a sua vontade. Busque ouvir o Senhor, irmãos. O problema não está mais no que falamos. Falar já aprendemos, irmãos. Falar a gente já aprendeu. Temos até um vocabulário. Vaso e tantos outros, né? Servo, ovelha. Temos um vocabulário, tiramos tudo da Bíblia, irmãos. Mas não é o vocabulário que vai nos sustentar esses dias. E sim a voz do Senhor. Precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor especificamente para esses dias. Porque estamos à beira de um grande avivamento, igreja. E para esse avivamento acontecer, irmãos, são só para aqueles que decidiram se posicionar em renúncia da sua própria vontade, do seu próprio achismo, e buscar, entrar no quarto, irmãos. A gente precisa voltar a entrar no quarto, fechar a porta, e o Deus que está em secreto, Ele vai te ouvir. É isso? É? Ele vai te ver, né, meu filho? E por que a gente quer entrar no quarto para ouvir o Senhor? Se Ele quer que nos encontrar no quarto, o Senhor quer nos ver no quarto, porque se Ele nos vê, a gente vai aprender a ouvir. O problema é que a gente entra no quarto e fecha a porta para falar. E nós precisamos voltar a entrar no quarto. Pastor, tenha esse tempo, não é só no dia da pregação, no dia da mensagem. Eu vou tirar um tempo. A gente até usava uma palavra assim, não usa mais, agora não usa mais. Eu vou tirar um tempo agora que eu vou preparar a palavra. A palavra foi preparada 2000 anos atrás, irmãos. Está pronta. Eu preciso tirar um tempo e preparar a minha vida. Qual que é esse tempo? De manhã, de tarde e de noite. Todo dia eu preciso estar me preparando. O seu ritmo de relacionamento não pode ser maior do que o seu ritmo de produção. Nós não fomos chamados para produzir, irmãos. Produzir, irmãos, é resultado do nosso relacionamento. É fruto do nosso relacionamento. E se eu não me relacionar com o Senhor, não adianta eu querer reproduzir e produzir. Eu vou fazer a obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, Deus não quer o que nós fazemos. Ele quer que nós vivamos o que Ele fez. Porque o que Ele fez dá fruto. O que Ele fez flui. Se nós entregarmos a nossa vida para Jesus e viver o que o Senhor fez, irmãos, nós não vamos arrancar das pessoas palmas, mas vamos apresentar para Ele almas. O problema é que nós estamos criando um personagem para arrancar das pessoas aplauso, admiração. Irmãos, eu tenho aqui no meu espírito, eu quero me esconder, verdadeiramente me esconder, diminuir para que o Senhor se prevaleça. Eu não quero aparecer mais do que o meu Jesus, irmãos. Procure isso, pastor. São dias de você voltar para o quarto, voltar a ouvir a voz do Senhor. Em algum momento nós se perdemos e começamos a andar no automático. A igreja na alma, ela briga por seus interesses. E quando está no Espírito, a igreja se torna coletiva. Quando ela está na alma, ela está brigando pelos seus interesses. Noite daquilo, oportunidade para isso, fazer aquilo. Mas quando ela está no Espírito, ela anda coletiva, ela guerreia junto, ela avança junto, ela adora junto, ela chora junto, ela serve junto, ela se torna um com o Senhor.
É só no espírito. Na alma nós não vamos conseguir isso. Por isso que o nosso ritmo de produção não pode ser maior do que o nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor tem que estar acima do nível de produção. Porque senão vamos andar na alma, irmãos. Agora aprenda, se é Deus que te movimenta, meu filho, só Ele pode parar você. Porque o que te movimenta, um dia pode te parar. Mas se é Deus que está te movimentando, se é Deus que está te instruindo, se é Ele que está no controle de todas as coisas, se você tem tirado tempo para consultar o Senhor, se você tem tirado um tempo de quarto, porque parece que o nosso lugar é tempo de altar. Você lembra do dia que a gente tirava até o sapato para subir no altar? Porque aqui é santo, não pode subir de sapato. Se estiver em pecado, então desce. Não é o tempo de altar, é o tempo de quarto, o tempo de intimidade, o tempo de relacionamento. É isso que nós precisamos nesses dias, porque o vocabulário do céu precisa ser claro na nossa mente, no nosso coração. É um desafio que nós estamos enfrentando esses dias, para descobrir os limites que temos, porque os limites que temos são maiores do que as nossas visões. A gente está tão limitado que nós só conseguimos enxergar na reta. A gente está procurando saber o amanhã, sem desfrutar do hoje. Aí eu vou ver o que Deus vai falar amanhã, para fazer amanhã. Não, irmãos, olha para o hoje, e o hoje está em você. E para você descobrir o amanhã, olha para você, os seus comportamentos de hoje. É o desafio que está, irmãos, está muito claro isso para a igreja. As pessoas não aguentam, irmãos. Aquele negócio de ir para dentro de casa deixou todo mundo com vontade de vir para a igreja. Tinha alguns que gostou, né? Mas Deus separou o joio do trigo. Os farofeiros dos interessados em Cristo Jesus. Os farofeiros dos filhos foram separados. Agora eles estão voltando. Nunca houve tanta gente que vai procurar os ministérios como agora. Eu estou profetizando na tua vida, pastor. Pega aí. Você não vai precisar mudar para um lugar maior. Você vai precisar ampliar o seu espaço aonde você está. Porque muitas pessoas estão chegando e vão chegar mais. Agora você precisa voltar a ouvir o Senhor. Porque não basta chegar, tem que permanecer. E para permanecer precisa estar em Cristo. A gente não vai dar cargo para as pessoas. A gente vai apresentar o Filho do Deus vivo. O Cristo que guarda. Irmãos, toda decisão racional, escuta isso, cara. Toda decisão racional, você terá consequências emocionais. Toda decisão que você tomar racional, que não é no Espírito, você não parou para ouvir o Senhor, não foi Deus que deu essa direção. Por que eu estou falando isso para você? Porque você não pode se distrair, pastor. E se você se distrair, você vai inchar de tantos afazeres e vai se esquecer de ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor ainda é prioridade na nossa vida. Ouvir o Senhor ainda é prioridade na nossa vida. Agora, toda decisão racional, munido da alma, munido da circunstância, por pressão, por necessidade, tudo isso vai te trazer consequências emocionais, na sua vida emocional. Vai mexer com a tua mente, vai mexer com a tua vontade. Precisamos ser perseverantes, pastor. Paulo dizia isso: eu não negociei a visão celestial, eu mantive firme. Mantenha firme esses dias, firma as estacas, pode ampliar, mas não deixe de ouvir o Senhor. Volte a ouvir o Senhor.
O perigo de não ouvir, pastor, é que a gente pode se desanimar. Pode se frustrar. E aquele sentimento de desistência pode bater. E esses dias a gente não pode passar por isso mais. Pastor, chega de desânimo. Chega de dizer aquele dia assim. Eu também falei bastante vezes, não falo mais. Não aguento mais. Oh meu Deus, não aguento mais. Não aguento mais. Pastor, quem aqui que não falou isso? Quando bate aquela pressão, aquela situação, aquela angústia. É o irmão A, o irmão B, o irmão C. E aquele em casa, é trabalho, é aquela coisa. E você se sente apertado e vem aquele sentimento, não aguento mais. Eu vou parar tudo. Quem aqui já passou por isso? Foi só eu? Tem alguns pastores aqui comigo. Já passou, né, pastor? Já passou. Eu vou te dar 2 orientações claras que Deus me deu esses dias. Quando vinha aquele sentimento, a pressão e aquele negócio e tudo, é isso aí que você pensou e um pouco mais. Vem aquele sentimento, não aguento mais. Meu Deus, aí você começa a chorar. E você, pastor, vai para o canto, vai para o quarto e faz a oração dos anjos. Vai lá, faz a oração dos anjos, cara. Rapaz, cura qualquer desânimo, rapaz. Arrebenta com qualquer sentimento humano. Qual que é a oração dos anjos, pastor? Santo, 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 santo. Vai lá para o canto, santo. Oh meu Deus, santo. Oh meu Deus, santo. O Senhor está santo. A tua mente ainda está resistindo, santo. Santo. Irmãos, acabou a angústia, cara. Acabou aquele desejo. Essa é uma das orientações. Quer ver outra? A hora que vim, eu já fiz a oração dos anjos ontem, e hoje de novo esse sentimento ainda continua insistindo. Vem de novo, vem. Eu vou ficar aqui na frente para mim não ir lá no fundo, tá bom? Sabe o que você faz, pastor? Vem aqui, gente. Deixa tudo aí. Vem aqui. Vem aquele sentimento, eu não aguento mais. Porque o irmão fez isso, porque aquele irmão fez aquilo outro. E agora chegou a conta da igreja, chegou aquilo e não chegou. Pega a tua esposa, pastor. Pega a tua esposa, vai lá no fundo da igreja. Senta com ela e fala assim: olha aí o que Deus fez com a gente. Olha o que Deus confiou na gente. Você entra na última cadeira e olha para tudo que Deus te chamou. E fala assim: olha aqui, amor. A gente não merecia e a gente não tinha condições. Olha aqui, amor. Olha quantas vezes, olha aquele irmão, aquela irmã. A gente tem orado por eles. Olha como que Deus tem feito na vida deles. Olha para aquele outro irmão, começa a olhar, irmão, lá do fundo da igreja. Olha para todos os seus filhos, olha para as cadeiras e fala: olha, o que nós estamos passando não se compara com o chamado que Deus fez para a nossa vida. Não se compara. Trago à memória o que me dá esperança. Trago à memória o que me dá esperança. Irmãos, esses dias você vai precisar disso, pastor. Alguns detalhes vão ser ajustados. Estão sendo ajustados. Porque nós vamos precisar disso. Foi para isso que Deus te trouxe nessa tarde. Você vai entender a pedagogia do céu, meu filho. Você vai entender a pedagogia do céu. Na terra, a gente faz a lição para depois fazer a prova. No céu, a pedagogia do céu, a gente faz a prova para depois fazer a lição, para depois ser treinado. A gente passa por esses lugares de confronto, de dor, esses lugares que você é espremido, é triturado, pastor, líder. Mas eu vou dizer uma coisa: depois desse lugar tem a lição. Aí você vai para uma vida prática. Saber que o Senhor está te
te guardando, está te escondendo. A provisão vem dEle, o sustento total vem dEle. Tem lugares que Ele vai te esconder e tem te escondido e você nem sabe. Tem lugares que Ele protege o teu ouvido para você não ouvir. Tem horas que Ele segura a tua língua para não falar. Aquelas vontades que dá, né, pastor? Não dá vontade aquela hora? Não dá. Mas daí passa, que é o Espírito dele que guarda você. Mas são dias de a gente voltar a ouvir o Senhor. Temos dificuldade em ouvir o Senhor e essa dificuldade precisa ser rompida. Essa tampa precisa ser removida. Ouvir o Senhor na integridade. Ouvir o Senhor no secreto. Ouvir o Senhor aonde eu não falo, mas Ele me vê. É este lugar que precisamos voltar. A igreja tem buscado fogo. Quero fogo, mais fogo. Mas você precisa voltar para as águas. Não vai ser derramado fogo se você não primeiro passar pela água. Se não nascer da água e do Espírito não tem fogo, pastor. Precisamos voltar para as águas. Meu Deus. Os ungidos do Senhor estão mudando ambiente esses dias. Para isso que nós somos chamados, para mudar ambientes. Então o cenário está difícil, economia e não sei o que, irmãos. É para isso, é para esse lugar que nós somos chamados. Ouvindo o Senhor, você vai entender que você foi chamado para essa hora. Está difícil, a coisa está difícil para todo mundo. Está faltando isso, está faltando aquilo. Você é o José desses dias. O José da provisão, cara, é para isso. Levanta essa voz, solta essa voz, estufa esse peito. E o Senhor me chamou e me ungiu para pregar as boas novas. E as boas novas é: haja. Haja. Primeira palavra que saiu: haja. Cadê o haja, irmãos? Se você gritar haja aí, vai agir, você vai ver só. Vai agir, meu filho. E ouve. Os ungidos, irmãos, estão com os olhos abertos, mas não físico, no espírito. E começam a ver coisas que ninguém está vendo. E começa a dar valor em lugares, em situações que ninguém está dando valor. É para isso, os ungidos têm essa visão. Quantos ungidos tem aqui? Tem ungido aqui? Então você tem a visão de dar valor onde ninguém está dando valor. De encontrar o pobre e falar: você é rico. De encontrar o fraco e dizer: você é forte. De encontrar uma prostituta e dizer: você é missionária, evangelista. O viciado é pastor de igreja. Vai tocar vidas, vai tocar nações. Pastor ungido de Deus, você pode ser a resposta dessa geração, desse dia. Deus está procurando os homens que vão dar uma resposta para o céu. O caos já está aí, meu filho, todo mundo está enxergando. Precisamos dos homens que vão dar uma resposta. Aleluia! Glória a Deus! Ô pastor, você foi profetizado, líder, fominha. Alguém profetizou na sua vida, meu filho. Deus não levanta quem não foi profetizado. Se foi profetizado, irmãos, você é profético e não patético. Se você foi profetizado, você é profético, então profético. Profetiza. Profetiza nesses dias. Ouvindo o Senhor, você vai ter uma voz de profeta. Agora Deus levanta os profetas. Ele diz na sua palavra: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Agora são profetas que servem a Ele, não são profetas do caos. Profetas que servem o Senhor precisa voltar a ouvir o Senhor para profetizar nesses dias.
Isso está nas suas mãos, pastor. Todo homem que vai ser usado, um dia foi profetizado. Sem profecia o povo se corrompe, meu filho. Precisamos voltar a profetizar. Chega! Vamos para a palavra. O pastor, você não estava pregando? Não, eu estava trazendo você para perto, rapaz. Irmãos, você precisa aprender uma coisa: maximizar as vitórias e minimizar as derrotas. É isso que nós precisamos. Isso precisa sair da nossa boca. Maximizar as vitórias. O Senhor me ungiu, o Senhor me guardou, o Senhor tem me protegido, Ele tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem um objetivo, o Senhor tem um propósito. Agindo Deus, ninguém impedirá. As mãos do Senhor estão sobre nós. Agora parece que a gente minimiza as vitórias e maximiza as derrotas. Não, isso não vai dar certo. Ai meu Deus, ninguém ajuda, ninguém faz. Agora está difícil. O que tem saído da nossa boca? Bênção? Bênção? Ou derrota? Hã? Vem comigo, pastor. Gostei muito do pastor Luiz Hermínio essa semana. O que nós temos levado para o céu? As nossas reclamações ou as nossas orações de proclamações? O que tem ido para o céu? O que o céu está ouvindo da terra, irmãos? Porque isso sinaliza os filhos que entenderam quem são. Somos filhos de Deus para expressar o céu aqui na terra. Aleluia! Aleluia! Ai meu Deus, vamos embora, vai. Abre a sua Bíblia aí, Isaías, estava aberta? Capítulo 6. Precisamos entender, irmãos. Não se distraia, o caminho é processual. Ninguém vai para o propósito se não passar pelo processo. Aprenda, você está no processo, mas volte a ouvir o Senhor. Dá os seus ouvidos para o céu, meu filho. Isaías capítulo 6. Um texto tão conhecido, mas tem tantas pérolas aqui, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia. É isso que eu acredito, cara. É isso que eu acredito. E toda a terra está cheia. Não vai se encher, meu filho. E toda a terra está cheia da sua glória. Você é a glória de Deus esses dias para se manifestar. E toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. São 2 perguntas e 2 respostas. Irmãos, esse texto é tão claro, é um fato tão evidente, né, pela descrição do próprio texto. Isaías teve uma experiência assim de um nível muito profundo. Não era terreno que ele estava experimentando, era totalmente celestial. E ele tem uma experiência que
que fica claro que é sobrenatural, não é uma experiência natural. Mas alguns pontos que, como eu disse, são tão fundamentais. Ele teve a percepção de Deus que ele não tinha. Ele tem uma percepção aqui de Deus que ele nunca tinha tido. Ele nunca tinha experimentado tanto da santidade de Deus como rei. Ele teve uma percepção da santidade de Deus e uma percepção de Deus como rei. Além disso, ele estava no templo e as bases do templo, ele vê chacoalhar, ela treme. Isso sinaliza uma religiosidade, é aquele pulo, é aquele grito, e é aquela tremedeira. Era fato que ele estava no templo e ele vê. Parece que hoje a gente vive isso, chacoalhando o templo, tremendo as brasas, pulando nas cadeiras, falando em línguas estranhas. Parece que a religião ensinou isso para a gente. Uns gritam mais, outros gritam menos. E isso sinaliza a religião daqueles dias e dos dias de hoje. A gente grita bastante, treme bastante. E eu acredito, irmão, que Deus está fazendo isso. Está permitindo nós passar por esse tempo de leitura, para que a gente entenda algumas coisas. Que não é o tanto que gritamos, que não é o tanto que pulamos. Está errado, pastor, está certo, deve fazer. Mas isso não pode ser no campo da alma, isso tem que ser pelo Espírito. Mas continuando a leitura, a casa enche de fumaça. E isso é interessante, pois a casa enche de fumaça. Isso me lembra que tudo que Deus vai fazer, primeiro parece que Ele pega o cenário e Ele dá uma mudada no cenário, parece que Ele fecha. Se a casa encheu de fumaça, Ele turva o olhar da turma, a turma fica com o olhar meio turvo. Isso me lembra que tudo que Deus vai fazer novo, primeiro Ele remove o velho. Deus não faz nada novo sem antes remover o velho. Deus não constrói uma base nova sem antes ajustar o fundamento. Primeiro, Deus está sempre fazendo o fundamento. Então, a casa se enche de fumaça, turva o olhar de todo mundo, de todos que estavam ali. Mas depois essa fumaça sai, e aí ele começa a ver com clareza. Isso fica claro, pois que tem coisas negativas em nossa vida que precisa ser removida, para as novas serem acrescentadas. Então Deus turva às vezes a nossa visão, para remover algumas coisas que precisam ser removidas na nossa vida. Algumas coisas que parecem que não estão tão claras. Irmãos, é esse momento que a fumaça se enche. Se manifesta e turva tudo. Isaías tem essa experiência sobrenatural. Ele ainda termina, esse tempo, essa experiência, com uma percepção ainda maior para o chamado de Deus para o ministério. Embora ele já estava profetizando, mas ele tem uma experiência no ministério dele sobrenatural. Deus pergunta para ele no final: e aí, Isaías, você viu tudo isso? E agora? O que nós vamos fazer? Quem que pode ir? Mas Isaías já estava profetizando, ele já estava andando no ministério, ele já caminhava. No capítulo 1 do mesmo livro de Isaías, ele chega ao ponto de dizer: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel, o povo, não conhece Deus. Ele profetiza, ele já estava numa instrução com o povo. Mas agora ele fala para Deus, ele teve uma experiência sobrenatural, ele aprofunda mais no Senhor, e houve uma pergunta do Senhor: Isaías, quem há de ir por nós? Isaías responde claramente: envia-me a mim. Agora, precisamos entender aqui, irmãos, é aqui que eu quero mexer com você. O que levou Isaías a viver essa experiência profunda? Eu e você já andamos no ministério. E quando eu passei por esse texto e vi essa experiência de Isaías, eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu fui buscar um pouco mais
sobre esse encontro de Isaías, porque aqui muda todo o vocabulário de Isaías. Daqui para frente o ministério de Isaías, ele entra num lugar de profundidade. Ele profetiza sobre o Senhor, sem mesmo conhecer o Senhor e sem nunca ter visto o Senhor, nem depois do que aconteceu. Muda todo o vocabulário de Isaías a partir daqui. Essa experiência foi muito profunda. Algumas lições práticas e também algumas lições sobrenaturais Isaías experimenta. Mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como que Isaías chega neste lugar e por que ele usa de referência no ano da morte do rei Uzias. Você percebe que ele começa o texto dizendo no ano da morte do rei Uzias. E aqui me saltou algo. Porque não é só uma ordem cronológica. Porque senão estaria assim, no ano da morte do rei tal, do reinado tal. Aqui não, só está no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Isso tem algo mais. E é isso que eu queria mexer com você. Porque Isaías não está falando da morte simplesmente de um rei. Ele está falando da morte de um rei que morre naturalmente na terra. Que precisa morrer, este rei aqui, para que a gente possa ver o rei dos exércitos, o rei dos reis. Ele estava dizendo de um rei que não cabe na grandeza do rei das regiões celestiais, do rei de todos e de tudo. Ele estava dizendo de um rei da carne, que precisa morrer, para que nós possamos conhecer o rei do Espírito, o rei dos exércitos. Ele estava falando de um rei, da substituição de um rei natural, para um rei celestial. Por isso que ele começa o texto dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu tive uma experiência sobrenatural. O problema é que a gente quer ter uma experiência com o Senhor, mas a gente não quer deixar a nossa condição natural. Irmãos, Deus ainda é Espírito, e todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe pelo Espírito, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. O problema é que nós não vamos conhecer o Senhor na nossa condição natural. Ele vai manifestar. A visão que Isaías tem aqui, irmãos, depois da morte do rei Uzias, é uma visão de realeza, é uma visão nobre. Mas, para a gente entender isso, para isso dar uma consistência para a gente, abre a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, vamos entender quem é Uzias, e de que rei é esse, que Isaías fala com tanta clareza, que morre, e depois dessa morte, ele experimenta ou ele tem uma visão sobrenatural. Irmãos, para você ter uma ideia, 2 Crônicas 26. Depois de Davi, nunca houve um rei que se destaca como o rei Uzias. Depois de Davi, nunca houve um rei com tanto destaque como o rei Uzias. Para você ver que Uzias, que Uzias danado. Olha o que diz 2 Crônica 26, a partir do verso 3. A gente vai entender um pouco sobre Uzias. Este cara que precisa morrer, para a gente ver o Senhor. E se em algum momento você se identificar, não levanta a mão, tá bom? Mas diz o verso 3, do capítulo 26 de 2 Crônicas. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Irmãos, o cara não começou tarde, ele começou cedo.
As experiências dele começou quando adolescente, jovem, 16 anos, quando ele começa a reinar. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Olha como começa o currículo de Uzias. Segundo tudo o que fizera Amazias o seu pai, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor. Olha, irmãos, nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ao nível de relacionamento de Uzias, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade e de Jabuné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus. Irmãos, olha quem ajuda o cara a guerrear, cara. Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes, e que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Irmãos, ele não estava só forte, ele se tornou extremo forte. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, na porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muita cisterna, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. O cara tinha um conhecimento sobre o agronegócio, irmãos, olha. Ele tinha uma habilidade no agronegócio, sabia cuidar de gado, o cara sabia onde é que tinha água. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maesias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600, só cabeça, filho, só da elite, só de chefe. Você imagina que liderança era essa, irmão? Ele tinha 2.600 cabeças só de chefe. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Irmão, esse cara estava guardado ao nível de guerrilha que ele tinha. Olha os guerrilheiros dele. Preparou-lhes Uzias para todo o exército. Olha o material bélico dele, olha o paiol de guerra do homem. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção, de homens peritos, destinados para torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi, irmãos, isso aqui me chama a atenção de uma forma, porque foi maravilhosamente ajudado. Deus ajudou o cara maravilhosamente, até que se tornou forte. Fala aqui para mim de um relacionamento de um cara que ele chega diante do Senhor, menino, mas Deus faz dele um grande homem, e não só um grande homem, mas também colocou em volta dele uma sabedoria tal, aonde as pessoas se juntavam, tribos, inimigos se juntavam a ele só por conta da sabedoria, por conta, aonde ele colocava a mão, irmão, prosperava.
Imagina, um cara tinha um poder de agricultura, de manusear a terra, de produzir alimentação, de cuidar, multiplicar os gados, invejável. Porque Deus ajudava esse cara. E ele foi se tornando forte a ponto de ter um exército à sua volta. Ou seja, ele era um cara que ia tudo bem na vida dele. Ele é um cara que cresceu. É o cara que nós chamamos hoje, esse cara foi bem sucedido na vida. Nós dizemos isso. Porque Deus ajudou ele maravilhosamente. Esse é Uzias, irmãos. O cara que foi ajudado por Deus maravilhosamente, até que se tornou forte. Nós falamos de uma história aqui muito interessante, talvez até cobiçada por nós, mas a partir do verso 16 a coisa muda. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, é aquele amigo interesseiro, que enquanto eu estou crescendo e estou precisando, eu estou do lado do Senhor. Mas depois que eu consegui o que eu precisava, depois que eu alcancei o que eu queria, parece que nós não precisamos mais dessa amizade. Porque depois que ele estava forte, que ele se tornou forte, ele entra num lugar que não é para ele entrar. Ele tinha tudo ao seu lado, ele tinha tudo às suas mãos, mas tinha algo, irmãos, que não era para ele. Deus não chamou ele, irmãos, para ir para o templo, queimar incenso. E a Bíblia diz que exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína. Irmãos, quando você toma a decisão de fazer algo que Deus não mandou você fazer, isso se chama exaltação no coração. E o problema disso, que isso serve para a sua própria ruína. Isso reflete para a sua própria queda. O problema não é estar no ministério bombando. O problema é quando está bombando, você precisa de ajuda, de orientação, da voz do Senhor. Eu preciso do balizador. E eu não posso sair da direção, não posso sair da presença do Senhor. Mas o ministério está bombando, está crescendo, as coisas estão dando certo. Agora eu já sou um pastor conhecido, eu sou pastor presidente. As pessoas beijam o meu anel. Esse não é, esse outro daqui. Eu não vim com ele hoje. Irmãos, quando as coisas estiverem dando certo, esse é o melhor momento para você ir para o quarto. Porque parece que a religião tem problema, vem para Jesus. Isso é o que a religião ensinou. Não, irmãos, quando está tudo certo, senta, para. Está dando tudo certo, está crescendo, pastor. Pagamos, não devemos nada para ninguém. A agenda está cheia, pessoas sendo batizadas. Amanhã vamos ter batismo, 22 pessoas vão batizar. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, eu vou para o quarto, cara. Vou para o quarto, eu vou ouvir o Senhor. Eu vou ficar olhando firmemente para o autor e o consumador. Eu não vou para a internet. A minha igreja está crescendo. Não, eu vou para a internet. Continuo sendo filho de Deus, que preciso e necessito da presença do Senhor. Mas agora você está forte, o teu ministério é grande, mas a minha dependência é maior. Eu ainda continuo dependendo dele. Ele ainda é o Senhor da minha vida. Sem Ele eu nada vou poder fazer. Eu não vou perder o foco. O foco não é o crescimento. O foco ainda é a submissão. O foco ainda é a dependência. O foco ainda é Ele, Senhor de tudo e Senhor de todos. Esse ainda é o foco. Mas cometeu uma transgressão contra o Senhor. Irmãos, o problema de se exaltar e fazer o que você quer, é que você comete uma transgressão contra o Senhor. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote, irmãos, precisa se levantar o sacerdote esses dias.
Irmão, nós temos sacerdotes aqui, amém? Pastor, levanta sacerdotes na sua igreja, se a igreja for sua. Mas desperta sacerdote no ministério, homens que você pode sentar com eles, porque parece que a gente é bom, né, irmãos? Olha aqui, ó, eu vou te chamar a atenção nisso, eu vou te dar direção naquilo. Pastor precisa sentar com os filhos da casa, porque nós estamos vivendo dias onde Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos, mas também dos filhos aos pais. Ou seja, os pais vão falar com os filhos, mas os filhos também falam com os pais. Os pais precisam voltar a ouvir os filhos. Irmãos, eu tenho isso comigo, cara. Eu ouço os filhos. Mas olha o verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Você precisa encontrar no ministério homens de firmeza. Não é homens que falam bastante, mas é homens que suportam. Homens que apanham, mas estão lá com você. Homens que aguentam as pancadas, homens de firmeza. Homens que vão embora. Irmãos, escuta isso, pastor. Você precisa encontrar no ministério homens que vão embora bravo com você, mas não vão embora bravo na alma, vão embora bravo no espírito. Porque na alma eles ficam de mal, mas no espírito eles estão de volta no outro dia. Porque o espírito é curador. O espírito é curador. O choro dura uma noite só no espírito. É só uma noite que o choro dura no espírito. Na alma não, fica chorando, fica pro canto. Não vou mais. Pega o telefone, liga para todo mundo. É os caras que vão, mas encontra dentro do ministério homens de firmeza. Encontra lá dentro homens de firmeza. Eu falo que na mesa da comunhão bastante gente senta comigo. É o cara do churrasco, da festa, mas na mesa da construção são poucos. São os caras de firmeza. Os caras que aguentam firme. Pastor, tá duro hoje, mas amanhã vai estar mole, pastor, fica tranquilo. A gente vai entrar em oração, pastor. A gente vai ficar junto, pastor. A gente vai aguentar. Homens de firmeza, 80 homens de firmeza. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: ai de ti, Uzias, não compete queimar o incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, e nem será isto para a honra da tua parte ao Senhor teu Deus. Sai daqui, cara. Você não foi chamado para isso. Essa não é a sua parte. Irmãos, falar isso para um rei naqueles dias, cara, era chamar para si a sentença de morte. Os sacerdotes arriscaram, irmãos, de uma forma. O risco que eles correram na ótica da terra foi muito grande. É isso, homens de firmeza, homens que têm coragem, que sabem o que está falando, que está sendo usado por Deus, que se mantém firmemente na visão, no chamado. Homens que não vão negociar diante de quem ele esteja. Homens que vão suportar, mas suportar em Cristo, suportar diante do chamado que Deus fez. Homens que vai dizer: assim diz o Senhor. A ti, rei, não compete entrar aqui. Aqui é para homens consagrados. Este lugar não é para você. Você fez isso, você fez aquilo. Você foi bem sucedido, mas no seu chamado, neste não, rei. Irmãos, era chamar para si uma sentença de morte. Mas eles eram homens de firmeza, homens que não negociaram a fé, homens que acreditaram e confiaram no chamado que Deus tinha para eles. 19. Olha o comportamento do rei. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na mão para queimar o incenso.
indignando-se ele, pôs contra o sacerdote. Irmãos, na hora ele ficou indignado. Quem são vocês? Eu sou rei aqui, rapaz. Aqui quem manda sou eu. Você sabe com quem vocês estão falando? Você sabe com... Ai, irmãos, aqui acho que saiu. Não está aqui na Bíblia, mas está na Bíblia do pastor Celso Curti, capítulo 3, verso 6. Ai daquele que mexer com o ungido do Senhor. Ah, aqui saiu, irmãos. Ah, a mão de Deus vai pesar. Ah, deve ter saído aqui. Tudo deve ter saído aqui. Ele ficou indignado. Vocês estão pensando que vocês estão falando com quem? A mão de Deus vai pesar contra vocês. Ai, irmãos, indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes. E quando ele se indignou, a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Não saiu lá em casa depois, quando eu estava quietinho, tomando banho? Não saiu no secreto? Não, saiu no público. Irmãos, quem se levanta contra o Senhor para fazer o que o Senhor não chamou, o Senhor não vai curar e nem vai tratar no secreto. O Senhor vai curar, mas o Senhor também vai tratar no público. O Senhor trata no público aqueles que se levantam diante daquilo que o Senhor não chamou para fazer. Ele se levanta para fazer algo que Deus não chamou, e se indignou-se. Na mesma hora nasceu uma lepra na testa. Aqui me faz pensar, irmãos, e aqui começa a mensagem. A gente estava indo embora já, né? 5:30. Dá mais 10 minutos. Eu termino a mensagem. Aqui me faz pensar que quando Isaías está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui me faz pensar de um rei que precisa morrer. Um rei que está leproso. Um rei que está indignado com muitas coisas. Um rei que está fazendo o que Deus não pediu para fazer. Parece que esse rei está transitando, está tramitando, está gritando nesses dias. Quantos de nós, irmãos, conhecemos gente assim? E você quer conhecer gente assim, não olhe para os outros, olhe para você. Vai olhar para você. Se o que você está vivendo é o que o Senhor pediu. Porque inventamos tantos programas, irmãos. Inventamos tanta coisa. Damos títulos para tantas coisas no dia de hoje. Estamos distraídos, irmãos, com tantas coisas. E não estamos vivendo exatamente o que o Senhor pediu para a gente viver. Deus nunca chamou você para fazer o que você não é. Primeiro Ele chama você para ser, para depois você fazer. Porque fazer, irmãos, a gente não vai precisar se esforçar. Fazer vai ser comportamento natural de quem é. A maioria de nós, irmãos, estamos hoje vivendo um ministério pesado, cansado, angustiado. Tem gente que não tem nem mais mensagem para pregar, irmãos. É porque não olha na internet, né? Porque se olhar tem bastante. É só olhar lá, meu filho. Irmãos, eu estou há 5 anos no ministério. 5 anos pregando a mesma mensagem, irmãos. Você imagina você ter um ministério que você prega a mesma mensagem, fala do mesmo assunto. Ué, pastor, o senhor não muda de assunto? É porque a turma não mudou ainda de pecado. Por isso que a gente não mudou de assunto ainda. É porque a turma ainda não aprendeu, não desenvolveu. Irmãos, o que nós estamos fazendo verdadeiramente foi o que Deus chamou a gente para fazer? Se não, a gente precisa voltar para Isaías 6. Porque não vamos conseguir ver o Senhor enquanto nós estiver vivendo a nossa vontade. Enquanto nós estivermos tramitando naquilo que nós achamos e queremos. Irmãos, o Evangelho de Cristo ainda é de Cristo. O Evangelho de Cristo deixa a sua vida. Perde a sua vida.
E aqui, irmãos, Isaías está falando: eu vi o Senhor sentado em um alto sublime trono. Ele fala, irmão, de uma majestade, de uma realeza. Mas só foi possível quando o rei morre. Porque Uzias, quando ele morreu, ele não morreu como rei. Porque aqui ele aparece leproso. E quando a lepra aparece na tua testa, irmãos, ele não reina mais. A Bíblia diz que o teu filho, o filho dele, Jotão, passa a reinar em seu lugar. E ele vai para um lugar, morar num lugar sozinho, isolado, e morre com lepra. Mas ele não morre como rei. Então Uzias não morreu como rei. Ele morreu como leproso. Um cara que foi ajudado maravilhosamente. Um cara que revolucionou a agricultura naqueles dias. Um cara que inseriu um material bélico jamais visto. Material de guerra jamais visto. Um cara que dá o início a armas espetaculares. Um cara que experimenta um relacionamento aonde Deus não só ajuda ele, mas maravilhosamente ajuda ele, até ele ficar forte. Pastor, não queira ficar forte esses dias, mas mantenha-se na presença do Senhor. Mantenha-se ouvindo a voz do Senhor. Ficar forte vai ser um resultado do relacionamento. Uzias não morre como rei. Isaías não estava falando da morte de um rei. Ele cita Uzias, mas ele estava falando de um rei que estava nele mesmo. Porque ele era duro com o povo. Ai de você, ai disso, ai daquilo, ai daquilo. E ele chega: meu Deus, ai de mim, que estou morrendo, porque meus lábios também eram impuros. Aquele anjo tocou nos lábios porque os lábios eram impuros. Se fosse os ouvidos, o anjo tocava com aquela brasa nos ouvidos. Mas trocou nos lábios porque os lábios eram impuros. A maioria de nós precisa rever o que está saindo da nossa boca. Se é desse rei que está aqui fora, ou se foi aquele rei que nos comunicou para ser um canal dele aqui na terra para outras vidas. Irmãos, eu sou só o meio. Eu não contenho a palavra passa por mim. A palavra não vem de mim, eu não sou o início. Eu só sou o meio, a palavra passa por mim. A palavra passa por você, pastor. Mas a palavra tem que fazer morada em você e tem que ter prática em você. Porque a sua boca não vai falar se você não praticar. Nós não aprendemos o que falamos, nós aprendemos o que praticamos. E o que praticamos fala mais do que nós falamos com a nossa boca. Pastor, Isaías estava dizendo de um rei que precisa morrer. E ele disse exatamente neste ano que esse rei egoísta, interesseiro, esse rei que tinha um interesse em algumas coisas, em alcançar alguns benefícios, em ser visto, em ser lembrado, em levar algumas vantagens, no ano que esse rei morreu. Cadê meu tangedor, meu Deus? Foi embora, voltou. Meu tangedor, tangei, meu filho. Adestra os seus dedos para a peleja e as suas mãos para a guerra, meu filho. Não para. Com a espada você guerreia. Na terra você guerreia com a espada, mas com os dedos no espírito. Vamos dar uma chapadinha, vamos, meu Deus, vamos dar uma chapadinha. Deixa ser Sim, meu a rei. geração que busca Senhor, a tua glória mais que a própria vida. meu rei. Nos deixa ser Meu rei. a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe
não voa não, volta um pouquinho, peraí. Sabe por que a lepra apareceu na testa de Uzias? Porque ele quis entrar no lugar da oração com um coração interesseiro. Tem muita gente, é nesse lugar que nós precisamos tomar cuidado. Não ir para o lugar de oração com o coração interessado no seu bel prazer, nas suas vontades, no seu querer, nas suas necessidades. Lugar de oração não é lugar de exposição, é lugar de entrega. Não é lugar de reclamação. Oração não é lugar de reclamação. Deus não quer ouvir o que você precisa, Ele quer ouvir o que você quer entregar para Ele. A oração não traz Deus para você, a oração te leva você aonde Deus está. A oração não faz Deus fazer, a oração leva você no lugar que Deus fez. Ele entrou no lugar de oração com o coração interesseiro, orgulhoso. Eu sou rei, eu já sou forte, as pessoas vêm de longe para me ver, as pessoas até deitam oferta, as nações ofertam na minha vida. Eu já estou aqui, eu sou conhecido. Mas você exaltou no seu coração e entrou no lugar de oração com o coração exaltado. No lugar de oração só entra corações quebrantados, não é corações exaltados. Não conta para Deus as suas necessidades, Deus já sabe. Entra no lugar de oração e fala: Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Que a minha vida seja um instrumento nas suas mãos. Senhor, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim. Ele entra no lugar de oração exaltado. Por isso que Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Você não vai ver o Senhor enquanto não morrer esse cara, esse rei que é bem sucedido. Você tem alguma coisa contra alguém que é bem sucedido, pastor? Não. Deus não vai dar brinquedos para você que rouba você dele. Você pode ser bem sucedido, mas você tem que continuar com o coração quebrantado. Você tem que ter o teu coração ainda submisso. Não é o que eu tenho, é quem eu sou nele. Estou pregando para mim, tá? Eu não vou negociar o chamado que Deus fez para minha vida. O que tem aqui fora não tira o que tem aqui dentro de mim. Porque o que Ele me deu não está aqui fora, mas está aqui dentro. E se manifesta a cada dia, diante daquilo que eu enfrento, daquilo que eu encontro. Mas eu tenho visto o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Eu tenho visto Ele. Porque o meu coração não está exaltado, o meu coração ainda continua quebrantado. Pastor, essa é a razão da sua vida. É só desta forma que você vai continuar avançando. Para esses dias você vai precisar ter um coração quebrantado. Não exalte-se. A minha igreja está grande, as pessoas estão chegando, a gente está aumentando o ministério. Agora a gente tem ministério disso, ministério daquilo. O ciclo de oração, o ciclo dos homens. Tem ciclo dos homens? Não tem, né? Os homens de oração. Tem também? Tem, né? Isso tem. Agora tem isso, agora tem aquilo. Não, pastor. Leva todo mundo para a sala de oração. Para quê? Para buscar direção. Leva todo mundo para a sala de oração. Leva os caras de firmeza. Chama os caras firmes. Vamos para a sala de oração. Não vamos exaltar o nosso coração. Deus deu a cidade para nós. Deus nos deu para a cidade, Ele não deu a cidade para nós. Pastor, Deus não deu o ministério para você. Deus deu você para o ministério. Você não é dono das pessoas, Ele ainda é o autor e o consumador. Mas e as pessoas? É para você servir. Você só foi chamado para servir, para cuidar, para orientar. Você não vai responder pelo que elas fazem,
mas você vai responder por cada orientação que você deu para cada pessoa, para cada vida. Então lembra disso, não exalte-se no seu coração. Aqui quem prega sou eu. Não, meu filho, o Senhor é que ministra os corações das pessoas. Volta para a essência. Baixa a bola, meu filho. Dobra os seus joelhos. Chama os teus filhos, fala: me ajuda. Pede ajuda para os teus filhos. Chama eles, senta com teus filhos, pastor. Mas não deixe o teu coração se exaltar. Não entre em lugares que Deus não pediu para você entrar. Não entra. Não levanta a voz. Não chama para você. Não centraliza tudo em você. Faz como o sogro de Jetro, o sogro de Moisés. Jetro. O sogro de Jetro é duro, hein? O sogro de Moisés, Jetro, não é o da Vox. O Jetro é o sogro de Moisés. Separa 1000, separa 100, separa 50. Chama um cabeça para cada grupo desses. Os de 10 também. Chama um cabeça para cada um desses grupos. As demandas pequenas dá para eles. Deixa eles irem resolvendo, dissolvendo. As demandas grandes traz para você, mas as pequenas não. Sabe para quê? Para você não se distrair e deixar de ouvir o Senhor. Pastor, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É no teu coração que Deus colocou o chamado. A direção está aí, o manual está aí. Volte a ouvir o Senhor, vai testificar no teu coração. Mas não se exalte na sua mente. Não tome direção que Deus não mandou você tomar. Não tome decisões que o céu não te orientou. Não se exalte no teu coração, porque se você não vai ver o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Muitos de nós vamos crescer, muitos aqui, muitos. Vamos crescer, vamos tocar vidas. Escuta isso. Os milagres estão disponíveis ainda para a igreja de Cristo. Pode tocar na vida das pessoas, elas vão ser curadas. Os casamentos estão disponíveis para serem restaurados a partir da igreja. Começa a orar por isso, pastor. Começa a orar por cura, por libertação. Toca aquele cara que é viciado em droga, toca ele. Se você tocar ele, ele vai ser liberto. Toca ele e fala: em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando para você. Todo espírito de vício sai agora em nome de Jesus. Esse cara vai ser curado instantaneamente, em nome de Jesus. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus daquele jeito, claro. Glória a Deus. Comece a orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Os paralíticos vão voltar a andar. Os cegos vão começar a enxergar. Por quê, pastor? Porque ainda funciona. A igreja de Cristo ainda ela existe. A noiva ainda é noiva de Cristo. E ainda Cristo é o noivo da igreja. Ele é o Senhor. E isso vai te levar você num lugar de crescimento. Deus vai dar para você coisas extraordinárias para tocar a vida das pessoas. Pastor, Deus vai dar provisão na tua mão para você investir em missionários, em nações. Deus vai dar para você, pastor, escuta isso. Vai vir na sua mente: amanhã nós vamos na casa da irmã e nós vamos reformar a casa da irmã. Deus já deu a provisão. Nós vamos no bairro e nós vamos levar hoje para o órfão, para a viúva. Nós vamos atender os moradores. Nós vamos levar provisão. E eles não precisam vir na nossa igreja. Nós vamos levar a provisão.
Você vai se tornar conhecido, pastor. As pessoas vão vir sem vocês fazer a campanha das 7 semanas. Você não vai atrair as pessoas com programas. As pessoas vão vir conhecer o Senhor que vocês estão servindo. Porque os milagres estão acontecendo. As pessoas vão desejar. Por quê? Porque os filhos de Deus parecem com Ele. Tem a imagem e a semelhança do Pai. Mas pastor, não exalte o teu coração. Não seja o artista dos últimos dias. Não exalte. Continue cumprindo o chamado que Deus fez para a tua vida. Não entre em lugares que Deus não pediu para você entrar. Deus te trouxe aqui para um alerta. É um alerta. Não exalte no seu coração. Porque Isaías viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Se você está disposto a matar esse rei, esse rei não vai se prevalecer na sua vida. Não, esse rei não vai se exaltar. Ele não vai estar no controle. Ele não vai comandar o chamado que Deus fez para a minha vida. Eu vou andar na medida estabelecida pelo céu. Esta cidade que você está, pastor, é essa cidade. Deus chamou você para servir ela. E a cidade inteira vai te ver. Mas não com o coração exaltado, e sim com o coração quebrantado. Você vai atrair as pessoas pela presença do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso, irmãos. Tem vidas aí fora chorando, gritando, cara, buscando alguém que possa dar um abraço, uma palavra. Que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Tem alguém gritando que não aguenta mais gastar tudo com todos, não tem mais o que gastar, mas está gritando: se ao menos eu tocar, se ao menos eu for lá naquele ministério, se ao menos eu entrar lá, a gente vai receber essas pessoas. Mas não exalte o teu coração. Continue com o coração quebrantado. Deixa Deus usar você, não queira usar Deus. Deixa Deus te usar, não use o Senhor. Aleluia. Chega, irmão, chega. Vou nem olhar mais o esboço. Eu não preguei para os interesseiros. Eu ministrei os interessados. Interessados não nas coisas, mas interessados no Senhor. Interessados na presença, em viver a vontade plena, soberana do Senhor. Foi para isso, nós viemos aqui essa tarde para isso. É isso que eu quero para a minha vida. Não é uma grande exegésica, uma grande hermenêutica. Ponto A, ponto B. É o nosso coração se derramando diante do Senhor. O Evangelho ainda é simples, meu irmão. Mas não pode falar difícil? Pode. Mas se a tua vida não fala, não use palavras difíceis. A sua vida tem que ser simples. Nosso coração tem que ser simples, porque o Evangelho de Cristo é simples. As pessoas vão vir pela simplicidade e não pelo orgulho, pela exaltação, pela grandeza da nossa aparência. Fica de pé comigo. A gente pode acabar isso aqui com uma oração. Pode encerrar esse momento e ir lá para o café com uma oração. Mas a gente pode encerrar esse momento e dizer: Deus, eu sou esse cara que eu não quero, Senhor. Eu não quero avançar o sinal. Eu quero manter, Senhor, firmemente no propósito, olhando para o autor e o consumador. Eu não quero exaltar, Senhor. Eu estou vivendo os dias de Isaías. Eu quero continuar vendo o Senhor sentado em um alto sublime trono. Pode encher a casa de fumaça, pode tremer as bases, mas eu não vou exaltar no meu coração, porque eu quero continuar vendo o Senhor. Porque a pergunta é: e agora, quem
Quem pode ir por nós? Quem pode ir por nós? Quem que pode ir? Irmãos, é o próprio Senhor fazendo essa pergunta. É o próprio Senhor, Ele está esperando uma resposta. Ele não espera uma pergunta. É uma resposta. Você está tão distraído no que está te promovendo, que você não está ouvindo a voz do Senhor. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Envia-nos, Senhor. Começa na nossa casa, Senhor. Que a nossa casa possa te servir, Senhor. Encontra, Senhor, na nossa casa. Eu quero orar com você. Se você quiser ficar aí na cadeira, se você quiser vir à frente, vem aqui na frente, a gente vai orar. No altar nós nos entregamos e dizemos assim: Senhor, eu quero manter, Senhor, manter firmemente os olhos no Senhor. Nada do que vai acontecer comigo daqui para frente vai me tirar do projeto que o Senhor estabeleceu. Senhor, eu posso crescer, eu posso ser visto, eu posso ser promovido, mas nunca eu vou deixar de depender do Senhor. Eu nunca vou perder a submissão ao Senhor. Eu nunca vou exaltar o meu coração. Eu nunca vou avançar o sinal. Eu posso ser visto, mas eu não quero perder a visão que eu tenho do Senhor. Eu não quero perder a visão que o Senhor tem de mim. Eu sou teu filho e como filho eu quero continuar cumprindo o chamado que o Senhor estabeleceu. Vem aqui para frente, eu quero orar com você. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser. Esse é o momento que você está colocando a sua vida. É a sua vida que você está colocando diante do Senhor. Mais que a própria vida. Você não está isento das oportunidades. As oportunidades o céu vai enviar, mas as oportunidades não vai tirar você do projeto, porque os seus comportamentos precisam ser mantidos, precisam permanecer com o coração submisso, precisam permanecer debaixo de uma dependência. Em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Sem ti não irei. Sim, meu rei. Sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sim, meu rei. Sem ti não irei. Sim, meu Senhor. Sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. A Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta.
tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Fazemos essa declaração ao Senhor. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Meu Deus, doideira isso, cara. Isso é loucura. Está acima da ótica da terra. Nós estamos no penúltimo mês do ano. E nesse penúltimo mês, Deus preparou esse dia de hoje para trazer alguns de vocês aqui, se não todos, mas aquele que recebe, aquele que fala, é para mim isso. Porque Deus vai te levar para muitos lugares. E não é na terra, é no Espírito. E muitos daqui que vão crescer muito, que vão avançar muito. As palavras vão saltar na sua boca. E Deus vai te levar para lugares que ninguém quer ir, mas Deus vai levar você. Tem pastores aqui que vão entrar com uma autoridade em lugares que pessoas tinham medo de entrar. Foi para isso que Deus te chamou, tá bom? Mas não exalte-se no seu coração. Você vai ser só visto, mas quem vai se prevalecer sempre vai ser o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe. Guarda ela no seu coração. Isso aqui é um sinal. Lá em Cambé é um sinal que quando chega o horário de terminar, o pastor sobe no culto. Tô brincando. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado por cada vida que está aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que qualificação e intelecto suficiente para ministrar uma mensagem que toca o nosso coração nós não temos. Ela vem extremamente do Senhor. Tem que ser o Senhor ministrando. O Senhor ainda tem o controle e a palavra ainda continua sendo do Senhor. Viva, poderosa e eficaz. Que vidas saiam daqui tocadas, transformadas, despertadas, mas que se cumpra o objetivo que o Senhor estabeleceu. Nós declaramos sobre vidas aqui, tempo novo, um tempo de ajuste, um tempo de crescimento, um tempo de alargar as tendas, um tempo de avançar muito, mas no Evangelho de Cristo, olhando sempre para o Senhor, sabendo que é o Senhor que está acima de tudo e acima de todos. Eu declaro vidas abençoadas, tocadas, transformadas,
para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus.